Bom, pessoal, podemos dar sequência, então, onde nós tínhamos parado? Era aqui, certo? Não está aparecendo. Faltou fazer o share da tela, né? Deixa eu ver. Agora sim? Agora sim. Agora foi. Então, o que a gente estava falando um pouco antes de a gente fazer o intervalinho? Sobre a questão dos maçalotes, né? Então, condição para um bom funcionamento do maçalote. O maçalote deve ser localizado junto à parte da peça que solidifica por último. Quais são, né? Ou qual é a parte da peça que solidificam por último? Quais são as partes que solidificam por últimos? Como que a gente sabe? Teoricamente, as partes, se elas têm a mesma superfície ou mesma proporção, seriam as partes maiores, né? Maior volume. Maior volume, mas nem só de maior volume, né? Daqui a pouco uma parte de menor volume, mas que não tenha muita superfície para troca de calor, ela pode demorar mais para solidificar. Então, como que é feito isso? É feito o cálculo dos módulos de resfriamento, né? Eu posso pegar uma peça complexa e dividir ela em formas geométricas sólidas, básicas, né? Como cubos, cilindros, paralelepípedos, sei lá, pirâmides. Imagina, dependendo do formato dela, eu posso seccionar em várias partes, né? Calcular o volume, calcular o módulo de resfriamento. E depois comparar, né? Então, dessa forma, eu vou descobrir qual que é a parte que vai solidificar por último. Zona de ação, distância ao longo da peça na qual o maçalote tem efeito, distância de alimentação. Então, também não adianta fazer um maçalote que fique muito longe, por exemplo, vamos supor, imagina aí uma polia, né? Uma polia arraiada. Tem aquela parte do centro que a gente chama de massa, né? Que é onde é feito o cubo, né? A parte que tem o eixo. Tem os raios, depois tem a parte de fora que vai se por onde as correias abraçam ela, né? Vamos dizer, na maioria das vezes, assim, não, mas a parte mais grossa aqui, a parte da massa, põe um maçalote aqui. Mas daí tem que saber se esse maçalote ali, ele vai servir para aquelas partes que ficam lá nas extremidades, né? Assim, na parte mais de fora, na parte onde vai a correia, né? Então, por exemplo, imagina uma peça comprida, né? Um maçalote no meio. O que acontece? Ou numa ponta. Será que se eu colocar vamos supor, uma peça comprida, né? O maçalote numa ponta, será que ele vai alimentar a parte da peça lá do outro lado? Por que pode acontecer que não? Dependendo da peça, né? Pode haver um estrangulamento no meio e consequente, por exemplo, solidificação. Então, o metal líquido não pode ir para aquela parte da peça. Então, tudo é bem complexo. Aqui está mostrando, não sei qual que é o sentido disso aqui, mas vamos pular ver se... Aqui, voltando para a história da distância de alimentação do maçalote, tá? Então, existe uma relação ali com a espessura, né? Com a espessura da peça, a distância do maçalote não pode ser maior do que, por exemplo, 4,5T, a espessura. Entenderam? Então, quando você faz um maçalote só, você faz essa conta. Se isso aqui não fechou, divida a peça em maior quantidade de maçalote, por exemplo. Certo? Entenderam, pessoal? Sim.
Então, distância máxima de alimentação em placas de aço. Zona de ação ou distância de alimentação. Comprimento maior do que o máximo, distância de alimentação do maçalote. Então, aquela parte ali ficou fora, né? Rechupe na linha de centro. Quando a distância máxima da alimentação é excedida, ocorre a formação de rechupe na região indicada no desenho. Então, é um caso onde a regra não foi cumprida. Certo? Como eu falei, a gente não vai praticar esse cálculo, tá? Mas só queria que vocês entendessem mais ou menos como que é feito. Em primeiro lugar, vamos supor que eu tenho uma peça, né? Eu tenho uma peça, vamos dizer assim, em forma de, vamos dizer assim, de cubo, né? Como é que seria o maçalote de um cubo? Eu imagino que, como é uma peça compacta, né? Seria um maçalote colocado na parte superior e no centro do cubo. Estaria resolvido. Só que, infelizmente, né, a maioria das peças não tem o formato de um cubo. Né? Então, se todas as peças tivessem o formato de um cubo, ou de uma peça com uma geometria simples, como, por exemplo, um cilindro baixo, né? Como se fosse, por exemplo, no formato de uma lata de cera, por exemplo, né? Seria a mesma coisa, eu colocaria um maçalote sobre o meio na parte de cima. Estaria resolvido, né? Só que a maioria das peças não tem esse formato. Tá, mas vamos supor que eu vou resolver o problema de uma peça no formato, por exemplo, de uma roda, né? Ou de um pneu de carro, só que ela é toda maciça, né? Toda maciça, não tem nem o furo no meio. Onde é que eu colocaria o maçalote? Imagine uma peça como se fosse uma moeda gigante feita de ferro fundido. Onde vocês posicionariam o maçalote? No centro. No centro, embaixo, em cima, como? Em cima. Em cima. Por que em cima? Por que sempre em cima? Porque quando tu começar a vazar o líquido, a parte de baixo já troca calor com o fundo do molde ali, já vai solidificar. E a parte de cima vai enchendo, onde vai demorar mais para solidificar, né? Teoricamente, o calor sempre sobe, né? Também. No próprio líquido, né? Como é que a gente chama isso? Por convecção, né? O calor sempre está subindo. Então, a parte de cima fica mais quente sempre. Então, sempre. Por que no centro? Porque no centro vai estar igualmente distribuído, né? Então, nesse caso, eu colocaria então um maçalote no centro, porque é uma peça compacta, certo? Tá, mas qual que seria o volume desse maçalote? Seria proporcional à contração da peça. Se a peça tivesse 1 metro cúbico, eu ia fazer o volume, por exemplo, para o aço, eu vou lá naquela tabela, pego a contração volumétrica dele, né? Vamos dizer que seja 2%, né? Vai ser 2% de 1 metro cúbico, certo? O problema fica quando as peças já são um pouco mais complexas. Distância de alimentação adicional devido a resfriadores, uso de resfriadores. Em molde de areia. Então, o uso do resfriador ele vai ter um efeito de alterar a distância de atuação do maçalote. O maçalote deve solidificar após a parte da peça ser... O maçalote deve solidificar após a parte da peça que deve ser alimentada. O que é o modo de resfriamento? Seria o volume do maçalote dividido pela superfície. Volume da peça ou parte da peça alimentada. Estou imaginando que eu estou quebrando a peça complexa, né?
em várias peças básicas. Então, por isso que diz assim, ou parte da peça que será alimentada. Superfície da peça que sofre resfriamento através das paredes do módulo. Então, não posso considerar, por exemplo, se eu estou imaginando, vamos supor, imagina uma polia raiada, né? Uma polia grande. Eventualmente, eu posso admitir que eu tenho que colocar uma salota em cada raio, né? E esse raio tem o formato circular, eu vou dizer, por exemplo, que ele é um cilindro, né? O raio seria um cilindro, cada raio, né? Só que quais seriam a superfície de troca de calor? Seria a superfície lateral do cilindro, né? Ou seja, o diâmetro dele vezes o π, né? Multiplicado pelo comprimento. Tá, mas e as pontas? O fundo e a base e o topo do cilindro consideram? Sim ou não? Eu acho que até não, né? Não, por quê? É pouco, ele vai resfriar bem rápido, né? Não, porque ele está conectado uma parte, ele é o raio, né? Uma parte na massa ou no cubo da polia e outra parte, vamos dizer, no anel de fora, né? Porque ele não tem contato com o molde, ele não troca calor, entendeu? Então, só a superfície que conta não é toda a superfície da peça ou da fração que tu está considerando. Apenas aquela que está em contato com o molde, ou seja, a que troca calor. Entenderam? Sim. Então, não é toda a superfície, é só aquela que troca calor. Regra de Chroniveau. Olha, para pronunciar isso aí não é fácil. Tempo de solidificação, então, seria um K que multiplica o módulo ao quadrado. Constante K. O que é o K? Constante que depende dos materiais do molde da peça e da temperatura de vazamento. O que é esse K aí que eu falei antes? É uma fórmula empírica, né? O cara foi testando e chegou a esse valor aí. Né? E daí ele descobriu o que era o K e tabelou, né? Então depende dos materiais do molde e da peça e a temperatura de vazamento. Então isso aí seria a maneira de calcular o tempo de vazamento. O macelote deve conter quantidade suficiente de metal líquido. Então, o que eu quero saber? O volume do macelote. Né? Então, ele tem que ser maior do que o volume do rechupe. Né? Por que maior? Para que não tenha rechupe na peça. Então, o macelote deve atuar com pressão máxima durante o tempo de solidificação. O macelote deve ter o peso mínimo em relação ao peso da peça. Por que isso daqui, hein? Ele pode ter o peso maior? Pode. Só que vai baixar o meu rendimento, né? Meu rendimento metálico, né? Que a gente já falou. Mas ele tem que ter, por isso ele seria uma regra econômica, né? Não para melhorar o efeito do macelote. Pelo contrário, é só para ser mais eficiente, né? Então ele tem que ter no mínimo o volume da contração, né? Ou seja, ele tem que ser um pouco maior, né? Do que o volume da contração. Depois a gente vai ver quão maior ele deve ser. E ele deve ter, por outro lado, o mínimo dentro do possível, né? Para que não esteja, por exemplo, perdendo dinheiro. Requisito: o macelote deve apresentar um modo de resfriamento maior do que o da peça. O que significa isso? Ter modo de resfriamento maior? Que ele solidifica por último, né? Ele deve solidificar por último. Ele deve permanecer líquido por mais tempo. Tempo suficiente, né, para que a peça toda solidifique e, vamos supor, o material que é necessário para preencher a parte do volume que foi, vamos dizer assim, gerada pela contração do material, né? Então ele tem que ficar líquido para tempo suficiente para que toda a peça solidifique, ele tem que ficar líquido
para prover o material necessário devido à contração, né? Módulo do maçalote, módulo da peça. O que é um módulo mesmo? Volume sobre a superfície. Então, o módulo do maçalote é igual ao módulo da peça vezes um coeficiente K, né? Então, o maçalote deve apresentar um módulo transferente maior do que o da peça. Quem tem maior módulo justifica por último. O K seria a razão entre o módulo do maçalote e o módulo da peça. Ou seja, K igual a M dividido por MP. Então, os Ks para diferentes condições, tá? Até aqui, entendido, pessoal? Sim. De vez em quando eu coloco dali para ver se está todo mundo. Muito bem. Então, valores de K para algumas condições práticas. Como eu falei, a maioria desses cálculos da chamada massalotagem, o que é massalotagem? É essa técnica de dimensionar a massalote, né? Eles vêm de experimentos, ou seja, são fórmulas empíricas, né? Então não tem muita demonstração. A pessoa foi fazendo, né? E criando fórmulas, né? Fazendo anotações, né? Depois ela transformou em tabela. Então, para ter o que é o K? Seria esse coeficiente, né? Que seria o módulo do maçalote dividido pelo módulo da peça. Na verdade, é para mim saber quão como é que eu vou dizer? Quanto deve ser o módulo da peça em relação ao módulo do maçalote, né? Na hora de eu dimensionar, não também o volume, né? Mas a capacidade que ele tiver de perder calor, né? Ou de reter calor, como quiser. Então, por exemplo, a liga ferro fundido cinzento, carbono equivalente. Como é que é isso aqui? 4,2, fósforo 0,2. Módulo da areia verde, vai ter condição de maçalote de topo lateral, né? De topo 2, lateral 1, imagino que 2 maçalote, e de topo 1. E ali os módulos, certo? Ferro fundido cinzento, carbono equivalente 4,2, fósforo menor que 0,6, areia verde, né, o tipo de módulo. Molde de areia verde, molde rígido, não sei se se refere aqui no caso a algum tipo de coquilha, né, maçalote de topo, módulo 0,6. Aço baixo carbono, areia verde também, de topo, módulo 1,29. De novo, aço de baixo carbono, módulo de areia estufada, né, seca em estufa. De qual que é a diferença da areia verde? A areia verde é aquela que é feita a cura por CO2, né? Estufada, tu coloca ela com resina e tu coloca ela numa estufa. Então tem uma variação do módulo. No caso da areia verde com maçalote do topo, é 1,29 o módulo, e no caso da com areia estufada, 1,16. Então tem essa diferença em termos de módulo. Aço inox, 18,8, areia verde estufada, maçalote de topo, então 1,15. Altura fixa, diâmetro variável. Diâmetro fixo, altura variável. Valores de K para algumas condições práticas. Liga, bronze, molde, areia verde, tipo de maçalote de topo, K, 1,12. Bronze manganês, molde, areia verde, tipo de maçalote de topo 1 ou 2, módulo 1,14. Liga, monel, areia seca, de topo 1,15. Liga de alumínio, areia verde, de topo
1,25. Liga alumínio silício, areia verde, de topo, 1,20. Projeto de Massalotti. Então, esse é o nosso assunto. Requisito volumétrico. Tá? Então, o volume do Massalotti deve ser maior ou igual ao volume de metal a ser fornecido para a compensação da contração durante a solidificação. Eu já diria que ele tem que ser maior, né? Maior, uma segurançazinha. Então, equação básica, volume do Massalotti é igual a volume da peça vezes B, coeficiente de contração volumétrica. Aí vem o coeficiente de segurança. N menos B. O que é N? Rendimento do Massalotti. Caso geral, 1,14, menos N, que é contração volumétrica. Então, para calcular o volume, eu faço essa continha. Certo? Mas vale isso aqui, ó. O volume do Massalotti deve ser maior ou igual ao volume de metal a ser fornecido para a compensação da contração durante a solidificação. Então, o valor do coeficiente B, né? A liga, o superaquecimento, né? E o valor de B abaixo. O que é esse superaquecimento? É quão acima da temperatura de fusão vai estar a liga. Por exemplo, se tiver bronze a 50 graus, né? O valor de B é 0,04. Se ele tiver com superaquecimento de 150 graus Celsius, vai ser 0,045. E aí vai latão comum, latão especial, liga de manganês, alumínio silício, né, que parece duas ligas mais alumínio cobre, alumínio manganês, alumínio aço carbono 0,8, aço carbono 0,3, né, seria, vamos supor, 0,8, 1080, 0,3, 1030, né, seria a composição química, né, o teor de carbono do aço, certo? Dimensionamento pelo sistema francês. É mais ou menos parecido. O volume do Massalotti é 1K que multiplica B, que multiplica o volume de contração, eu imagino, né? Não, bota aqui. O K seria o coeficiente de segurança, né? Depende de condições de funcionamento do Massalotti. Tipo de Massalotti, aquecimento por ataque, daí vai depender, né, do Massalotti comum, então o valor de K é 6, aquecido por ataque é 5, coberto com exotérmico 4, ferro fundido em molde rígido, por exemplo, uma coquilha 3 e com luva exotérmica 2. Pessoal, lembra que a gente falou ali da possibilidade, por exemplo, do Massalotti ser na própria bacia de vazamento, né? Então, aquecido por ataque. Então, se referia a esse termo aí. Dimensionamento do pescoço, né? Pescoço Massalotti. Caso geral, o pescoço deve apresentar um tempo de solidificação intermediário entre o da peça e do Massalotti. MP, módulo do pescoço igual a módulo do pescoço, módulo do Massalotti, dividido por 1,1, dividido por 1,2. Caso particular do ferro fundido cinzento nodulares. Você usa a expansão da grafita como compensação da contração. Os Massalotti só devem alimentar as contrações de solidificação na fase pró-eutética, devendo o pescoço solidificar antes do início da reação eutética, evitando assim o fenômeno do refluxo. M do pescoço, M da peça, M do pescoço, M do Massalotti, 1 por 0,8, 1 por 0,5 e 1 por 1,05 e menos 1,1. Aqui tem tudo dimensionado em função do diâmetro, né? Vamos supor, quando você calcula um volume, você estipularia o diâmetro para dar aquele volume, né? E a altura seria o próprio valor do diâmetro,
certo? Então, aí ficaria fácil fazer o desenho, vamos dizer assim, né? Pessoal, mais ou menos deu para entender o que é isso aqui? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, se eu fizer, por exemplo, volume é igual. O que é o volume? É a área da base vezes a altura, né? Não é isso? Isso. Por um cilindro. Então, se eu tenho volume, qual que é a minha única variável aí? Se eu tenho o volume de um cilindro no qual, vamos supor, o diâmetro é igual à altura, qual que é a única variável? Vou ligar aqui de novo. Você desligou a estufa? A mulher entrou aqui e ligou a estufa, só que ela se desligou, ela não botou o timer. Hein, pessoal? Qual que seria a única... O D, né? Por quê? Porque a fórmula seria assim, ó. Πd ao quadrado sobre 4 vezes D. Não é? Pessoal? Sim. Deu para entender? Sim. Eu só tenho uma variável, que é o D. O resto é π e o volume que eu tenho. Como é que eu calculo o volume? Através do volume de contração dos coeficientes de segurança que a gente acabou de ver. Aí depois vai para desenhar ele. Para desenhar, usa essa regrinha aqui. Vê que tudo é meio que simétrico, né? Ó, o diâmetro, a altura em relação ao diâmetro, essa parte de baixo aqui também, ó. Certo? Claro, isso aqui deve ter muita aproximação. Provavelmente eu não considero esse papo aqui, ó. Considera só essa parte aqui, ó. D diâmetro e D altura. Isso aqui é canal, ó. Entendeu? Então, é muito prático isso aqui. O camarada projeta uma vez, dá certo, depois faz uma, não dá certo, ele vê por que não deu, né? Então, é mais ou menos isso aqui, a questão da massalotagem. Roteiro para cálculo de massalote. Determinação dos módulos parciais das peças, né? Cálculo dos módulos parciais, estabelecimento da ordem de solidificação, determinação dos pontos quentes, definição das peças a serem alimentadas, das partes a serem alimentadas. Então, o que é? Ver qual que é a sequência, né, da parte que vai solidificar por último ou primeiro, né, para estabelecer aí a ordem, né, para ver onde que vai colocar o massalote. Determinação do número de massalote. Usa a regra da zona de ação distância. Então, lembra aquilo que a gente fez? Primeiro, tu imagina que vai ter um massalote só. Aí você aplica aquela regra em função da espessura. Se não der certo, é porque o massalote vai ter parte da peça muito longe do massalote. Então, como que faz? O volume do massalote é o mesmo. Você já calculou, digamos assim, né? Você vai colocar mais massalotes para que, na regra com relação à espessura, fique dentro. Então, ele tem atuação em toda a peça. Então, você simplesmente coloca mais massalote, divide ele, aí você pode fazer a relação entre a distância do massalote e a espessura da peça. Se tudo dá certo, ok. Se não, tem que aumentar o número de massalote. Certo? Tipo de metal ou liga, módulo de solidificação, geometria da peça, grau de superaquecimento e uso de resfriadores, valores tabelados. Bom, pessoal, como eu falei, não tem muita... Não temos muita literatura disponível, tá? Mas, assim, o que precisa para a prova é entender. Eu faço uma pergunta, qual que é o... São requisitos do massalote, por exemplo, né? Aí você pode dizer,
tem que ter o volume, no mínimo, igual ao volume da peça que vai contrair, né? Tem que ter uma localização na região da peça que solidifique por último, né? Que mais? O que dá para perguntar de maçalote aí? Não que necessariamente você vai ter que aplicar um cálculo, entenderam? Como que se define qual a peça que vai solidificar por último, por exemplo? Como que vocês, baseado no que a gente viu hoje, como que eu sei qual peça vai solidificar por último, sem usar programa de elementos finitos, por exemplo, né? Né, que tem um volume maior da peça, que tem menos contato ali com o molde. Na prática, isso significa calcular para diferentes partes da peça os módulos de resfriamento, que seria a relação entre o volume e a superfície. Mas não é a superfície total, é só a superfície que troca calor com o módulo. Né? Eu não vou pegar uma peça, aquecer ela e ficar com o termômetro vendo qual que esfria primeiro, né? Obviamente que não, né? Se eu fizer um cálculo do módulo de resfriamento, né, eu vou chegar à mesma conclusão. Certo? Certo. Ele é vamos dizer assim, um cálculo bem prático, né, baseado em conhecimentos empíricos, mas que funciona. Hoje, meio que em desuso, vamos dizer assim, porque já não é que esteja em desuso, né? Eu acredito que, por exemplo, os programas que são feitos baseados em elementos finitos, estou imaginando que o programa consiga calcular uma maçalote, né? Ele vai ser utilizado dos mesmos conhecimentos básicos, né? Dos mesmos princípios, né? Pessoal, alguma dúvida? Isso aí. Até já uma vez eu participei junto com o pessoal ali de uma fundição menor, e era mais ou menos isso. O cara, ele mesmo determinava, dizia, ó, vamos botar aqui, ali e lá, né, e fazia ali uma conta por cima, e jogava e fazia a primeira, aí via onde é que tinha dado aqueles problemas, corrigia e pau na mula. Isso aí. É meio. É claro, por exemplo, é muito comum, por exemplo, a pessoa fazer só na base da tentativa e erro, né? Baseado no conhecimento e na tentativa e erro. Mas isso que a gente viu aqui seria um mínimo de cálculo, né? Isso também baseado, né? É o norte, né? Não que o que o cara fez estivesse errado, está muito certo se basear na intuição e no conhecimento. Mas um pouco de cálculo também ajuda e diminui a quantidade de trabalho. E dá um norte, né? Isso aí. Hoje em dia, com esses programas vamos dizer, tipo o programa Magma, né, que é usado em fundição, que seria um simulador de resfriamento e solidificação, e também do escoamento, no caso do vazamento da peça, né, ele ajuda bastante, né? Só que a gente é sempre bom saber de onde é que sai, né? O princípio, né? Então, o objetivo da aula de hoje era mais essa questão do princípio, tá? Eu tenho certeza que se eu desse aqui, se a gente pegasse uma pecinha, a gente ia conseguir dimensionar os maçalotes de maneira aceitável, baseado só no que a gente conversou hoje, né? É claro que, como eu falei, não apresentei uma literatura muito complexa sobre essa questão do maçalote, porque a gente sabe que, na prática, nas fundições, o pessoal já está mais avançado do que fazer o cálculo manual, né? Mas é sempre bom saber de onde é que saiu, né? Saber sobre os princípios, né? Certo.
Então, pessoal, eu vou tentar colocar a prova disponível lá o mais rápido possível, tá? Não sei se eu vou conseguir terminar até dia 10, mas enfim, vai. Só que daí assim, ó, diferentemente da prova passada do grau A, essa prova ela vai ter o tempo limite de 3 horas para fazê-la. Vai ter uma semana para começar a fazer, mas uma vez começado a fazer, tem que terminar em 3 horas. Eu aconselho, né, só um conselho, fazer no dia da prova. No dia da prova eu vou estar online, certo? Então, quem quiser fazer no dia da prova, eu vou estar online. Qualquer dúvida, né? Não que vai ter, que eu vá responder a prova por alguém, né? Não é por isso, mas porque daí você já sabe que aquele é o teu tempo para aula, né? Você programa, né? Claro, quem quer fazer outra hora também pode, né? Mas assim, vai estar um tempo disponível, que é para ser uma semana, né? Mas vai ter tempo limite. E essa regra a gente não seguiu no grau A. Eu deixei ali para fazer quantas horas quisesse, né? Só que agora vai ter tempo limite de 3 horas. Entendido? Tá certo? Certo. E quem quiser que a prova esteja peso 7 e os exercícios peso 3, tem que fazer todos os exercícios. É uma maneira de revisar e já acaba garantindo os 3 pontos. Certo, pessoal? Certo? Certo. Certo. Então, boa semana para vocês. Descansem e se cuidem do corona. Isso aí. Valeu, boa semana. Boa semana. Valeu, boa noite para todos. Tchau, um abraço. Um abraço.